Quantas vezes você parou na frente do roupeiro, olhou para tudo aquilo e pensou, não tenho o que vestir, nada me serve, ou até vestiu uma peça, tirou e devolveu, colocou de volta na pilha. Pois é, será que servir uma peça de roupa é apenas sobre servir no corpo ou também na alma? Nós somos seres em desenvolvimento desde que nascemos, né? Evoluímos ao passo que passamos as fases, a infância, a adolescência, adultecemos. E, junto com isso, a nossa perspectiva de como se apresentar no mundo através da roupa também evolui. E o que isso tem a ver com o impacto ambiental? A ONU, através do Pacto Global das Nações Unidas, né, focado na Agenda 2030, nos desafiou a olharmos para a nossa forma de consumo, né, e nos colocou algumas metas, que hoje, 2026, cada vez mais estão próximas da gente não atingir, e se cada um não fizer a sua parte, a gente vai ver a recorrência do que acontece, que os colegas anteriores trouxeram também. E para trazer mais dados focados em moda, justamente sobre o que vestimos, no corpo e na alma, a ONU também nos apresenta que de 8% a 10% das emissões globais são da indústria têxtil. Representam, né, são de origem da indústria têxtil. Junto com isso, são emitidos em torno de 2,1 bilhões de toneladas, né, de gases. E eu vou além. Quando a gente olha para as calças jeans que estamos vestindo, pode ser que aqui não tenham muitas, mas lá em casa sim, para produzir uma calça jeans é necessário 10 mil litros d'água. Os números impactam, né, e nos fazem trazer para a consciência. Complementando ainda essa questão dos dados, nós temos que 85% dos têxteis, dos tecidos que consumimos, vão para aterros, que deveriam ser destinados exclusivamente, né, para produtos orgânicos ou biodegradáveis. Desses 85%, dependendo da formação do tecido, eles podem demorar mais de 200 anos para se decompor. E é por isso que hoje eu trago esse tema para nós avaliarmos e nos perguntarmos algumas coisas, sair daqui com algumas reflexões. Essas reflexões não são exclusivamente sobre excesso ou sobre separação do lixo, coloco no seco, coloco no orgânico, mas sim sobre o impacto de uma ação individual nossa no dia a dia. Complementando a questão de dados, a ONU também nos traz, né, e também a World Population Perspective, que até 2080 nós seremos mais de 10,3 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, somos 8,2 bilhões de pessoas. Ou seja, vai aumentar bastante a população em todos os hemisférios. Com isso, vai aumentar a nossa geração de resíduo ou não, porque é tempo ainda de fazermos algo. No Brasil, nós somos 213 milhões de pessoas e nós geramos em torno de 82 toneladas de lixo por ano. Isso quer dizer que cada um de nós, uns mais, outros menos, geramos 384 quilos de lixo. Mas o que isso tem a ver com a moda? Desse total, em torno de 11% é resíduo têxtil do que a gente consome. Mas, em que momento a gente para pensar o que a gente já possui? Volto para a minha pergunta inicial. Quantas vezes a gente para na frente do roupeiro e se pergunta, não tenho nada para vestir, está difícil de combinar, e mesmo a quantidade sendo extrema e bastante, né? Vou começar os meus convites agora. Vocês já pensaram quantas peças vocês têm no roupeiro? Por quantos dias consecutivos você conseguiria se vestir sem repetir uma peça de roupa? Ou ainda, quanto disso você não usa há mais de 6 meses? Essa é a primeira reflexão. E aí, a Fundação Ellen MacArthur, que ela é focada em estudos sobre economia circular, ela traz um dado sobre a mulher de classe média, que ela tem em torno de 90 a 100 peças de roupa no roupeiro, sem contar calçados.
até uma média bem razoável, baixa, se nós olharmos algumas realidades. Só que dessas 90 a 100 peças, são utilizadas em torno de 15%. Sabe aquela roupinha preferida que a gente coloca sempre? Mas eu adoro aquela blusa. Eu acabo sempre vestindo aquela, ou aquela calça que me cai melhor, né? Ou até aquele tênis, enfim. Está aí, é os 15%. E com o que não é utilizado, que destino nós damos? De que forma nós tratamos esse resíduo têxtil que está lá na nossa casa? Primeiro ponto profundo a se refletir. O segundo é justamente vinculado ao primeiro, sobre o que eu preciso de novo. Estou precisando daquela blusinha. Eu mereço. Vocês já ouviram essa frase? Eu mereço. Sim, a gente merece muita coisa. E isso nos leva a um consumo, muitas vezes, desnecessário. A nossa necessidade, muitas vezes, está fundamentada em aspectos psicológicos ou de gerar impacto no outro. Então, qual é a real necessidade? Também tem todo o estímulo do fast fashion, que é a moda rápida, né? E a moda rápida ela vem com tendências, então sai estação, entre estação, nova coleção. Aí, se tinha um babado e não tem mais, já é da coleção passada, então eu já tenho que comprar um pouquinho diferente. E esse estímulo é constante na nossa mente, né? Agora, todo mundo usa camiseta preta, agora é azul. Então, eu vou sendo influenciado por essa e vou junto com a manada do consumo. A moda rápida também ela apresenta um aspecto financeiro, porque normalmente ela é mais acessível. E tudo que tem uma relação de ser mais barato, por vezes traz uma menor qualidade. O que impacta naquele dado que trouxemos antes sobre em quanto tempo essa peça vai se degradar. Enfim, além disso tudo, a gente precisa pensar quando vai consumir, de quem vai consumir, né? Tá, de fato eu estou precisando, eu quero comprar, eu posso e eu vou fazer essa compra. Como eu decido aonde, quando, como, de quem eu adquiro as peças de roupa que eu estou comprando? E por que parar para pensar? Aqui é um convite também. Sair do automático. Nós pararmos, avaliarmos e entendermos as consequências de estar comprando um fast fashion, uma moda rápida, ou então olhar para as oportunidades no comércio local, oportunidades de avaliar a marca, que impacto ela tem na sociedade, a qualidade do produto, o percentual de fios naturais. Sim, isso pode tornar uma peça mais cara, só que se a gente fizer a conta de durabilidade, por vezes, a médio e longo prazo, o resultado financeiro é ainda maior. E sustentabilidade é sobre impacto de médio e longo prazo. Se nós quisermos retorno rápido, não projetaremos o que a gente pode fazer individualmente hoje para deixar como presente para as futuras gerações. Considerar também a economia circular como primeira opção. Será que todo mundo considera a economia circular como primeira opção? E aqui eu não falo só de moda. O nosso bate-papo hoje é sobre roupa, moda, mas em tudo que eu vou comprar. Será que eu considero reutilizar algo que eu já tenho? Comprar algo que já existe? Por que sempre a primeira opção é algo novo? Tem um outro dado interessante, é que no Brasil são produzidas 42 peças novas de roupa ao ano por pessoa. Então, tá, mas eu não comprei 42 peças no último ano. Então, teve alguém que comprou 90. Essa é uma bela reflexão, é uma média. Então, nós precisamos nos influenciar mutuamente sobre esse aspecto do consumo. Eu só atingi essa consciência próxima aos 40 anos. Eu já fui uma pessoa que tive mais de 130 pares de sapato, então roupa na época eu nem contava. Quando eu comecei a estudar sustentabilidade, isso me trouxe vergonha, quando eu analisei esses dados. Porque, de fato, por mais que consumir muito traga o poder do ter, e várias vezes a gente toma essa decisão embasada no poder do ter, não tem nenhum vínculo com quem a gente é, que é o ser. E muitas vezes a autenticidade e a nossa identidade são, inclusive,
passa uma mensagem confusa por tanto que nós temos. A reflexão de repensar a forma de consumir me trouxe um ponto muito interessante conectado com a fala do colega anterior. Nós precisamos sair do automático. Prestar atenção no que estamos adquirindo, como estamos adquirindo e o que já temos. Isso sim vai gerar um impacto. E por mais que sejamos um de cada vez, um falando para o outro sobre o assunto, um incentivando o consumo num brechó, numa loja de móveis usados, quer que seja, mas considerando reutilizar o que de fato tem qualidade, a gente vai muito mais longe. Por isso que hoje eu faço convite, e se cada um sair daqui com a reflexão, vou contar quantas peças eu tenho no meu armário, vou rever, ou quando estiver numa loja e pensar 2 vezes antes de comprar uma nova peça, eu acredito que já consegui deixar um bom recado. Pensem sempre, eu quero, eu posso, eu preciso, por que não de segunda mão? Muito obrigada.